cruz afinal, salve a vítima pascal. Cordeiro inocente, o Cristo abriu a luz do Pai o aprisco. Cordeiro inocente, o Cristo abriu a luz do Pai o aprisco. Por toda a ovelha imolado, do mundo lava o pecado. Duelam forte, mais forte, é a vida que enfrenta a morte. Duelam forte, mais forte, é a vida que enfrenta a morte. O rei da vida cativo é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho que havia. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho que havia. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado. Os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. Os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus. Ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. Ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. Pascal já foi imolado, celebremos esta festa na verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido.
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Ó Senhor. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Amados irmãos e irmãs presentes em nossa igreja matriz e que nos acompanham através das mídias sociais, generosamente operadas por nossa PASCOM paroquial, no mundo antigo, no mundo da época de Cristo, não existiam, como podemos imaginar, não existiam os modernos materiais de construção e, portanto, quem devia construir algo tinha que utilizar outras técnicas. Por exemplo, as grandes construções do mundo antigo, 2.000, 3.000 anos atrás,
elas eram feitas apenas com pedras que se encaixavam umas nas outras. E cada pedra tinha o seu valor. Cada pedra era talhada de tal modo que encaixasse uma nas outras. Porém, existia uma pedra mais importante do que as outras. Era a pedra que fazia com que todas as outras permanecessem no seu lugar. Era a pedra angular. Imaginemos a construção de um grande arco, sem cimento, sem ferro, sem nada. Apenas pedras colocadas que deviam se encontrar no meio. No meio delas havia uma pedra perfeita, que se encaixava de tal modo que todas as outras pedras ficavam no seu lugar. Por isso, amados irmãos, nós chamamos Jesus hoje de pedra angular. Ele é aquela realidade que mantém tudo de pé. Ele é aquela pedra angular que mantém as outras pedras nos seus lugares, que evita com que a construção da nossa vida venha abaixo. Por isso, São Pedro, com tanta coragem, disse para nós na primeira leitura hoje: a pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Por que o mundo está desmoronando? Basta olharmos à nossa volta, basta ligarmos por alguns instantes os noticiários. Nós podemos observar que o mundo, sim, parece desmoronar. O mundo desmorona porque retiraram a pedra angular. Porque desprezaram aquela realidade que mantém unida todas as outras coisas e que mantém o edifício sólido e de pé. Celebrar a ressurreição, amados irmãos e irmãs, é recolocar a pedra angular na nossa vida. Às vezes, e é bem verdade, às vezes nós queremos sim que o mundo volte a ser um lugar bom. Às vezes sim queremos que o mundo tenha paz. Às vezes sim nos angustiamos tanto ao imaginar o sofrimento do mundo, das pessoas concretas na guerra. Imaginemos quantas guerras espalhadas pelo mundo. O Papa Francisco diz que nós vivemos a terceira guerra mundial, que é combatida em pedaços. Se a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra que envolveu todos os países e que se concentraram na Europa e lá combateram, diz o Papa Francisco, hoje a guerra ela é em pedaços. Porém, se nós juntarmos esses pedaços de guerra, nós logo perceberíamos que sim, estamos vivendo uma terceira guerra mundial. Às vezes queremos a paz, às vezes queremos que a construção do mundo volte a ser sólida. Mas às vezes nos esquecemos que o mundo, ele é feito dos indivíduos. Em outras palavras, que para o mundo adquirir a paz, para o mundo voltar para Deus, basta que cada um de nós volte para Deus. Basta que cada um de nós coloque a pedra angular que é Cristo na nossa vida, na sua vida. Assim, amados irmãos, celebrar a ressurreição de Jesus é um despertar, é um abrir os olhos, é um dar-se conta que nós, eu, vocês, todo mundo, precisamos recolocar Jesus no centro da nossa vida, porque Ele é a pedra angular. No Evangelho de hoje, o primeiro dia da semana, na tarde da ressurreição, 2 homens caminham tristes, saem de Jerusalém,
A palavra Jerusalém significa cidade da paz. Quando o Evangelho diz que eles saíram de Jerusalém, o Evangelho diz que eles perderam a paz. E eles perderam a paz porque eles tinham colocado em Jesus toda a sua esperança. Porque eles esperavam que Jesus fosse o Salvador. E, no entanto, tinha acontecido a Sexta-feira Santa. No entanto, eles tinham visto os cravos entrando na mão de Jesus. Eles tinham visto Jesus dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E, inclinando a cabeça, exalar o último respiro. Eles tinham visto Jesus ser sepultado às pressas num túmulo que pegaram emprestado de José de Arimateia. Eles tinham visto rolar sob a entrada do túmulo uma grande pedra. Aquela pedra não só estava sobre o túmulo de Jesus, aquela pedra estava sobre as esperanças deles. Aquela pedra não só sepultava Jesus, mas sepultava a alegria, sepultava os anos que eles tinham seguido a Jesus. E agora nada passava do que uma ilusão. E já fazia 3 dias que todas essas coisas tinham acontecido. Mas Jesus entra no caminho deles. Amados irmãos, quantas vezes nós também perdemos a alegria? Quantas vezes nós também, como os discípulos de Emaús, perdemos a paz, saímos da Jerusalém, da cidade da paz, e vamos por caminhos que levam ao anoitecer. Porém, como para os discípulos de Emaús, também para nós, Jesus cruza o nosso caminho. E Jesus, ao cruzar o nosso caminho, ele vai aos pouquinhos mostrando que ele é a pedra angular. À medida que eles caminham na estrada de Emaús, eles caminham também na estrada do conhecimento de Jesus. E eles, então, mesmo sem compreender, assim como tantas vezes nós fazemos sem compreender, eles pedem a Jesus: fica conosco, Senhor, é tarde e a noite vem chegando. E Jesus fica com eles. Aqui é o segundo elemento. Sempre que a gente pede a Jesus: Senhor, fica conosco, que nós vemos que as nuvens se condensam no céu, nós vemos que a noite está caindo sobre nós com suas trevas. Fica conosco, Senhor. Sempre que pedimos com sinceridade, Jesus fica conosco. Jesus ficou com eles e Jesus fica conosco. E quando Jesus fica conosco, quando Jesus entra na nossa vida, acontece a mesma coisa que aconteceu na vida dos discípulos de Emaús. Jesus nos dá a sua presença na Eucaristia. Tomou o pão, abençoou e partia. E no momento que Jesus partia o pão e o distribuía, os olhos se abriram e eles reconheceram o Senhor. E agora acontece uma coisa que a gente fica sem entender. Quando eles reconhecem que Jesus ressuscitou, quando eles reconhecem que Jesus está no meio deles, o que é que acontece? Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da vista deles. Ora, no momento que eles reconhecem que é Jesus, Jesus vai embora. Como entender isso? É porque Jesus não vai embora. Jesus fica na Eucaristia. Os discípulos de Emaús
é uma imagem, é uma comparação da igreja. Quando a igreja reconhece Jesus, Jesus permanece com ela na Eucaristia. Jesus não nos deixou sozinhos depois de sua ressurreição, ele permanece conosco. Quer encontrar o ressuscitado? Adore a Eucaristia. Quer que a experiência do ressuscitado não seja somente para os apóstolos, para os discípulos de Emaús, mas seja também para nós? Venha adorar o Senhor. Aqui está Jesus ressuscitado. A vela é um símbolo da ressurreição de Jesus, enquanto a Eucaristia não é um símbolo, é Jesus. No finalzinho do Evangelho de São João, nós encontramos os apóstolos, e nós vamos ler ao longo do tempo pascal, nós encontramos os apóstolos no barco, e de longe eles veem uma pessoa do outro lado do mar, mas João diz, é o Senhor. A fé nos faz dizer como João, olhando para a Eucaristia, é o Senhor. Mas um passo no Evangelho. Reconhecem Jesus, Jesus está com eles na Eucaristia, e o que eles fazem? Eles já tinham caminhado, já era de noite, eles até tinham pedido para Jesus ficar, não prosseguir caminho, porque era de noite, mas eles, porque agora estão com Jesus, eles voltam correndo para Jerusalém. Eles voltam correndo para anunciar. Quem está com Jesus não tem medo das trevas. Quem está com Jesus não encontra mais desculpas para não caminhar. Quem está com Jesus não encontra mais desculpas para não anunciar o Senhor, porque agora eles não precisam mais do sol para iluminar o caminho, porque agora eles têm o sol dentro de si, e é Jesus, o sol nascente que nos veio visitar, como diz Zacarias, no cântico de Zacarias, no Evangelho de São Lucas. E eles voltam e anunciam, vimos o Senhor. Para que a experiência da ressurreição seja completa, nós precisamos anunciar Jesus. Enquanto a ressurreição for somente algo que eu vivo com Deus, eu e Jesus, eu ainda não vivi a experiência da ressurreição. Somente quando eu volto para Jerusalém, somente quando eu anuncio Jesus, significa que eu encontrei o ressuscitado no caminho da vida. E agora eu posso dizer, por acaso não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho? Essa é uma imagem da nossa vida. Quando a gente chegar no céu e a gente olhar para a nossa vida, nós vamos repetir esta frase, olhando para a nossa vida. Na verdade, no caminho da vida, o meu coração ardia, porque Jesus falava comigo, porque Jesus caminhava comigo. Creio em Deus Pai,